Convidamos à frente o senhor Eduardo Serri, professor da Exalc, Sequestro de Carbono, para ministrar aí a sua palestra. Está online? Por favor, então, produção. Muito obrigado. Puxa, eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade, né, de participar desse evento. Eu tenho acompanhado as várias reuniões e as iniciativas. Para mim é uma grande satisfação, né? Eu tenho uma pequena apresentação aqui, gostaria de compartilhar com vocês alguns slides. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Por favor. Obrigado. Então, pessoal, me foi solicitado comentar sobre a agropecuária, né, como uma opção de mitigação das mudanças climáticas, né, do aquecimento global. Então, para tratar desse assunto, eu dividi a nossa conversa em três grandes tópicos, né? Um pouco da questão relacionada aos conceitos. Vocês já conhecem, né? Mas só para a gente relembrar. Depois, alguns poucos exemplos, 3 exemplos de como a agricultura, a pecuária e a silvicultura podem ser parte da solução, não é? Se a gente estiver falando de redução de emissão de gases e aumento do sequestro de carbono. E, por último, as considerações gerais, né? Então, esses são os 3 tópicos aqui, né? A parte de considerações iniciais, a agricultura, a pecuária como potencial e as considerações finais. Começando, então, só para relembrarmos os conceitos, essa é uma figura ilustrativa aqui, que vocês veem aqui o Sol, né, representado nessa porção amarela, aqui embaixo, em verde, a superfície terrestre, essa primeira camadinha azul aqui da troposfera, e essa mancha mais escura, estou representando os gases do efeito estufa. É verdade que eles ficam todos dispersos, né, na troposfera, aqui só para uma representação gráfica. Como vocês sabem, a radiação solar atravessa sem grandes problemas, mas a energia reemitida dos corpos aqui presentes, no infravermelho, interage com os gases do efeito estufa. Isso faz com que a temperatura média na superfície terrestre seja de 15 graus Celsius. É óbvio que tem temperaturas variadas, mais 50 graus no Sudão, menos 90 na estação Vostok, lá na Antártica, mas a temperatura média é de 15 graus. Bom, devido a uma série de atividades nossas, né, antrópicas, nos vários setores emitiram mais gases do efeito estufa para a atmosfera. Então, à direita aqui estou simbolizando uma mancha mais escura, né, e maior, representando a maior concentração de gases do efeito estufa. O que acontece é que, como consequência, a maior interação no infravermelho também acontece. E isso faz com que a temperatura média de 15 graus seja acrescida por um ΔT, um aumento de temperatura que a gente chama de aquecimento global. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o IPCC, nesse seu último relatório de 2022, deste ano, indicou esse valor de 1,1 grau Celsius em relação à temperatura média da Terra. Ou seja, agora, com esse novo sistema, a Terra precisa se reorganizar e uma das consequências são os eventos extremos, as mudanças no clima. Dito isso, né, os principais gases de efeito estufa para o nosso setor de agricultura, pecuária e silvicultura são esses 3 que eu aponto aqui: CO2, né, o dióxido de carbono, CH4, o metano, e N2O, o óxido nitroso. Bom, esse é um apanhado geral. E como que a agricultura pode interferir positivamente? Há emissões, como todos os setores, mas como pode reduzir aqueles gases que eu mencionei no slide anterior, né? Bom, o que acontece é que não só a agricultura, mas todos os outros setores têm que reduzir as emissões de gases, porque esse aumento, que eu estou mostrando aqui do painel intergovernamental de mudanças climáticas, indica que se esse aumento for superior a 1,5, idealmente 1,5, né? Mas se for superior a 2 graus, como estou mostrando aqui, há potenciais efeitos irreversíveis. Então, uma série de negociações internacionais ocorreram, né, historicamente. Algumas importantes, várias foram importantes, mas algumas recentes, né, o Acordo de Paris e o protocolo lá de Kyoto lá atrás, mas agora recente o Acordo de Paris, e mais recentemente, em novembro do ano passado, né, em Glasgow, uma série de negociações, uma série de discussões foram feitas, aprovando boa parte do que o Acordo de Paris propôs, e esperamos que agora, em novembro deste ano, no Egito, outras aprovações, outros desdobramentos ocorram. Dito isso, há uma clara necessidade de reduzir a concentração de gases do efeito estufa na troposfera.
E para isso nós temos que reduzir as emissões, todos os setores precisam fazer isso, incluindo a agricultura, mas o setor de transporte, a indústria, a queima de combustível fóssil, como vocês sabem, globalmente representa 73% das emissões, então é o principal fonte de emissão global, mas a agricultura, pecuária e silvicultura, além de poderem reduzir as emissões, também podemos aumentar a fixação, o chamado sequestro de carbono. E poucas pessoas dão atenção para o solo, né? Então eu queria levantar um pouquinho esse aspecto. Vejam, por fotossíntese, as plantas retiram CO2 da atmosfera, os senhores e senhoras conhecem bem esse processo, né? Esse carbono na forma sólida, na forma gasosa agora fica na forma sólida, né? Na forma de tecidos vegetais, e tanto da parte aérea como das raízes, esse carbono da planta é transferido para o solo. Há uma série de processos de decomposição desse material vegetal, seja ele em cima do solo ou na forma de raízes, que é intermediado por organismos de tamanho grande, médio, como eu mostro aqui, minhocas, cupins, né, formigas. Eles fracionam, eles fragmentam esse material orgânico e a ação de pequenos organismos, de micro-organismos, fungos, bactérias, algas, leveduras, protozoários, fazem um papel de decomposição, uma oxidação enzimática desse material orgânico. E, resumindo o processo aqui, aquele carbono na forma gasosa que passou pela planta agora pode chegar no solo. Isso é interessante porque o solo pode e é um compartimento muito interessante, importante para acumular carbono. Talvez vocês saibam, né, que globalmente falando, nós temos 3 vezes mais carbono no solo do que a gente encontra globalmente na vegetação ou na atmosfera. Tá? Então, é um compartimento muito importante. Porém, se a gente não tratar bem desse solo, né, a gente acaba oxidando esse carbono, que está na forma de constituintes orgânicos, e parte desse carbono volta para a atmosfera, coisa que a gente não quer, obviamente, que aconteça. Não só em quantidade é importante o solo como acumulador de carbono, mas em qualidade. Vejam aqui, né, aqui na parte superior do slide, uma planta de milho. Eu pus uma árvore anteriormente, no slide anterior, agora uma planta de milho, para dizer que, obviamente, todas as plantas, né, fazem essa fotossíntese e transferem carbono para o solo. Mas no solo há diferentes frações orgânicas que contêm carbono. À esquerda, estou mostrando um exemplo de uma fração pouco decomposta ou não estável, que a gente chama de matéria orgânica lábil, né? Facilmente decomponível. E à direita, uma matéria orgânica, que obviamente contém carbono, já num estágio estabilizado. Por que eu estou falando isso? Porque além da quantidade de acúmulo de sequestro, a qualidade é importante. Nessa fração à direita, aqui estabilizada, esse carbono no solo pode ficar sequestrado por um longo tempo. Quanto? Séculos, milênios. Portanto, a permanência desse sequestro pode ser mais longa. Né? Isso é um aspecto bastante interessante, que tem levado o carbono do solo a ser considerado como um dos indicadores. Não é o único, obviamente, mas é um dos indicadores. E o carbono como um todo, porque tem na planta, tem na atmosfera, tem nos animais, no solo, na água. Então, parece ser interessante. No ambiente da interação solo-planta-atmosfera, esse processo é bem complexo. Fotossíntese acontece, carbono é distribuído não só no tecido da parte aérea, mas nos restos culturais, nas raízes. Os organismos, como a gente viu no slide anterior, alteram esse material e estabilizam, mas para que tudo isso aconteça, o carbono não fica desvinculado de outros ciclos biogeoquímicos, que é o caso do nitrogênio, do fósforo, enxofre. Estou colocando o nitrogênio aqui só como exemplo. Há necessidade de nitrogênio no sistema para que esse carbono seja sequestrado. Esse nitrogênio pode vir naturalmente por deposição atmosférica, pode vir por fixação biológica ou por fertilizantes, sejam eles orgânicos, minerais ou uma mistura organo-minerais. A questão é que nitrogênio no sistema, no solo, é importante para o solo, para a planta, e no processo de alteração desses ciclos biogeoquímicos, há emissão de gases para a atmosfera. Como todo sistema, como todo processo, emite gases. Bom, qual que é o nosso desafio na agricultura, na pecuária, na silvicultura? É produzir para alimentar, para ter alimento, fibra, energia, mas com menor emissão de gases, então nós temos que sair de uma situação de maior emissão para uma menor e ainda de sequestro de carbono. Estou deixando o meu solo mais escuro, ludicamente aqui, para indicar o maior acúmulo de carbono. Quando nós temos o animal no sistema,
também há emissões, também há entradas e saídas do processo, o sistema fica ainda mais dinâmico, mas também é possível que essas ações sejam realizadas. Para exemplificar aqui, né, imagine uma área sobre vegetação nativa, ela está num equilíbrio dinâmico em que as entradas e as saídas se compensam. O que acontece com o solo, com o carbono do solo, que já que vimos que é um compartimento bastante importante? Se mantém estável, porque as entradas e saídas se compensam, nós estamos num equilíbrio dinâmico, né? Bom, quando a gente quebra esse equilíbrio, pode ser para bem ou para mal, né, sob o ponto de vista do solo. Não estou falando aqui em biodiversidade, não estou falando em outros serviços ambientais, estou focando a minha conversa no solo. O que acontece nessa situação? Bom, se a gente introduzir nessa área uma pastagem mal manejada, uma pastagem degradada, isso é ruim. Como vocês veem aqui, há uma redução do carbono do solo, porque as saídas do sistema são maiores do que as entradas. A gente quer justamente o contrário. E se pastagens bem conduzidas ocorrerem nesse local, a gente aumenta o carbono do solo, podendo ficar até mais elevado do que na própria vegetação anterior, porque as entradas são maiores do que as saídas. E mesmo aquelas pastagens degradadas, se forem recuperadas, também têm um potencial de sequestro considerável. Então, não é para taxar um uso da terra ou uma prática de manejo como benéfico ou não, é como ela é conduzida, como vocês muito bem sabem, né? A gente fez um levantamento aqui, né, está a parte naquele material, né, naquele livro que foi organizado pela brilhante iniciativa do Fórum do Futuro. Nós colocamos algumas dessas informações, esses pontinhos que vocês veem no mapa do Brasil, são estudos que a gente identificou, né, de áreas de pastagem, em que o resumo está aqui à direita. O resumo é, se a pastagem for degradada, nós estamos perdendo carbono no sistema. Esses números aqui acima mostram valores negativos, ou seja, perda de carbono. Mas esses aqui no meio e abaixo mostram acúmulo de carbono se as pastagens forem bem manejadas. Então, é possível fazer e dá para sequestrar carbono. Não é só no pasto. Vejam esses dados aqui, esses outros pontinhos também são estudos identificados de sistemas integrados. O que nós estamos chamando de sistemas integrados? Integração lavoura-pecuária, floresta, sistemas agroflorestais, que, como vocês veem aqui à direita, também tem um potencial e considerável de acumular carbono. Então, essas são algumas das iniciativas, por exemplo, previstas no programa ABC, o ABC+, né? Tem a recuperação de pastagens, sistemas integrados, sistemas plantio direto, uma série de outras estratégias, né? Eu queria apresentar mais uma aqui, que é uma tecnologia que nem muitos conhecem, né? Que é o uso de biocarvão, ou biochar, né? Como se chamam, que é material pirolizado, como vocês veem aqui à esquerda, pega uma matéria-prima, piroliza, à direita aqui uma imagem que fizemos aqui, os estudantes em microscopia eletrônica da Redura. E por que eu estou levantando esse aspecto aqui? Não só pelo sequestro de carbono que esse material pode prover, esse material estabilizado fica no solo por muito tempo, e aqui há, em função do aumento da temperatura de pirólise, um potencial incremento da capacidade de carga negativa, né, ou de geração de carga negativa e a capacidade de retenção de carga positiva, ou seja, a capacidade de troca de cátions pode ser elevada aqui, que ajudam no solo, né? Mas eu nem quero falar desses aspectos de água, de absorção de água nesse material, ou capacidade de troca de cátions, estabilização do carbono, quero falar de redução de emissão de gases. Nós fizemos um experimento em condições de laboratório aqui na Exalc, e esse gás N2O, que vocês veem aqui em cima, é um gás que tem um potencial de aquecimento global quase 300 vezes maior do que o CO2. Ou seja, se a gente comparar o CO2 e o óxido nitroso, o N2O, sob o ponto de vista de aquecimento da Terra, uma molécula de óxido nitroso equivale a quase 300 moléculas de CO2. Então, é um gás importante. E pequenas reduções de emissão podem ter um aspecto muito interessante, muito positivo. Nós fizemos uma série de estudos, né? Eu não vou ter tempo para mostrar todos eles, mas em condições de laboratório, tanto no solo arenoso acima, como no solo argiloso aqui abaixo, nós vimos redução das emissões desse gás, que tem um alto potencial de aquecimento global. Redução aí na casa de 20%, 30%, que é relativamente elevado. Mas, puxa, isso é em condições controladas, né? Vamos complicar um pouquinho, vamos levar para uma casa de vegetação, com interação com plantas.
E vejam, também obtivemos valores em vários estudos que, na média, é em torno de 30% de redução de emissão. Mas vamos complicar nossa vida um pouco mais, vamos para o campo, onde a complexidade e as coisas realmente acontecem. Instalamos uma série de experimentos no campo, medimos esses gases, e qual foi nosso resultado? Também em torno de 30% de redução de emissão. Ou seja, aqui eu estou mostrando o biochar, o biocarvão, não como uma solução para tudo, mas como uma tecnologia interessante que a gente pode usar, combinado com aquelas práticas de manejo, mudanças, né, de uso da terra mais conservacionistas, né, boas práticas de manejo, também tem tecnologias como essa e outras várias, só pincei algumas delas como exemplo. Olha, nessa lista aqui, nessa tabelinha, tem um monte de outras opções de mitigação, que vem da pecuária, da silvicultura, da agricultura com sistemas de cultivo mais adequados, né? Bioenergia, produção de biocombustíveis, que infelizmente pelo tempo não dá para falar sobre todas, mas a mensagem aqui é: agricultura, pecuária e silvicultura, se adotadas com boas práticas de manejo sustentáveis, podem ser parte da solução. Emitem gases, claro, como todo setor, mas pode reduzir as emissões e ainda aumentar o sequestro de carbono. Para finalizar, porque eu sei que o meu tempo já está finalizando, como um adicional a esse, como uma consequência, não como uma causa, mas como uma consequência, né, dessa adoção de boas práticas de manejo, é possível que esse sequestro de carbono, essa redução de emissão, sejam valoradas, né, monetizadas. E aí surge um mercado de crédito de carbono que hoje, no mercado voluntário, está na casa de 750, 760 bilhões de euros. Né? Então, um mercado bastante expressivo, um mercado voluntário, não regulado, mas que ainda tem uma série de entraves, ainda tem uma série de melhorias a serem feitas, como todo processo que é novo. Né? Então, esse crédito de carbono, essa certificação aí de que menos emissão está ocorrendo e maior sequestro também pode estar sendo possibilitado, vale ou pode valer créditos de carbono, né, como um reconhecimento. E aqueles que estão na linha de frente, lá na ponta, que são os produtores, que são os pecuaristas, que adotam essas boas práticas de manejo, têm que ser recompensados, né, por esses trabalhos. O carbono que a gente falou aqui parece algo pontual. Eu queria fechar a minha apresentação dizendo que não. Né? Ele participa de uma série de processos, uma série de funções no ecossistema, serviços ecossistêmicos que vão muito além do sequestro de carbono. O sequestro está aqui, ó, nessa caixinha aqui à direita. Olha quantas outras funções e processos o carbono está associado. De modo que há uma clara relação da boa gestão dos sistemas de produção, e o Brasil é um bom exemplo. Tem que melhorar? Tem. Como tudo na vida a gente pode melhorar, mas o Brasil é um exemplo, tem casos de sucesso, de gestão adequada dos sistemas de produção, que possam melhorar o carbono ou outros manejos do solo, que têm relação com a água, com a biodiversidade, e que, em última análise, passam por esse sistema de produção e podem, se bem adotados, nos ajudar na tão almejada sustentabilidade do planeta. Pessoal, era isso que eu tinha no curto tempo, né, que eu tinha aí para discorrer. Espero que tenha sido claro, espero que tenha contribuído com vocês, né, em alguma informação relevante, e estou à disposição. Não sei se temos opção ou tempo de pergunta agora, mas se tiverem tempo e perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade.